Bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho para o sucesso, como ele realmente é. Eu sou a Thaís Sterenberg. Eu sou a Duda Pascoal. E hoje a gente está aqui com a Andresa Rodrigues. Andresa, obrigada por vir aqui ao nosso podcast, é um prazer receber você. A Andresa é CEO da Her Money, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho dessa trajetória, o que é a empresa. Conta um pouquinho pra gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Andresa Rodrigues, como você já falou, eu sou uma mulher nordestina, parda, sou formada em contabilidade, tenho algumas especializações em finanças, fiz carreira como executiva de planejamento financeiro estratégico em grandes indústrias de minérios da América Latina, até que em 2018 eu comecei a ouvir falar das startups. Empresas que as pessoas trabalhavam no puff, diferente de mim, que usavam salto 15, obrigada, e uma saia lápis sufocante para poder ter acesso ali a grandes números, a grandes ambientes. Enquanto essa galera estava sentada no puff, trabalhando de qualquer modelo, né, de qualquer dress code, e lidando com muitos números. Então, me chamou muita atenção. E aí, apesar de ter uma carreira construída na indústria, eu falei, cara, eu quero saber o que tá rolando lá. E estava cansada, realmente, de toda aquela estrutura burocrática, machista, que requeria muito esforço meu como mulher para estar encaixada ali. E eu resolvi sair da indústria, desse mercado, e mergulhar no mundo das startups. Fiz isso, fui Financial Head na Agenda Edu, que é a maior edtech do Nordeste, foi adquirida pela Eleva, fui para lá para estruturar a empresa para essa aquisição. E depois dessa missão cumprida, eu comecei a olhar também para o impacto que as startups poderiam ter na vida das pessoas para além ali da tecnologia, que aí eu considero isso como impacto social, que é quando uma tecnologia ela vai além do código, enfim. E aí nasceu Her Money. A Her Money é um sistema de gestão financeira para empresas de mulheres. A gente entendeu que empresas de mulheres, apesar de elas terem muito potencial de crescer, porque as mulheres elas se dedicam em tudo que elas fazem para entregar a melhor forma, elas não são empresas sustentáveis, principalmente porque elas não sabem lidar com o dinheiro. E a gente vive no mundo capitalista, né? As empresas existem para lidar com o dinheiro. Então, a Her Money nasceu para fazer por essas mulheres a gestão do dinheiro delas e deixar elas tranquilas para fazer o que sabem de melhor, cada uma nas suas especialidades. A Her Money existe desde 2019, a tecnologia entrou no mercado há 18 meses, a gente tem mais de 3 mil clientes, algumas captações de investimento com os maiores executivos do nosso lado. Então, esse é um pouquinho da minha jornada. Tem muita coisa que a gente pode ir conversando, mas eu sou essa mulher aí que é mão na massa e vai vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Legal demais. Andresa, conta pra gente como que você descobriu e validou o modelo de negócio da Her Money? Cara, a Her Money nasceu focado na dor que o mercado tinha muito latente lá em 2019. Eu, como especialista em finanças, obviamente, sei como que uma empresa ela deve funcionar. Só que não necessariamente como as boas práticas dizem que uma empresa deve funcionar, é como a empresa ela precisa funcionar, porque cada um tem a sua realidade. E essa necessidade de como da realidade de cada um é o que a gente chama de dor. No final de 2019, foi o primeiro momento em que o Sebrae Nacional começou a publicar vários números sobre empreendedorismo no Brasil. Apesar de nós, mulheres, sermos a maioria da população, o Brasil ele ser amplamente sustentado economicamente pelo empreendedorismo, as mulheres elas não são a maioria da fatia empreendedora. Isso acontece principalmente porque as empresas de mulheres nascem e morrem muito mais rápido, 3 vezes mais rápido do que empresas de homens. Todos esses dados começaram a ser publicados lá em 2019 pelo Sebrae. Foi a primeira vez em toda a nossa história do Brasil que uma entidade resolveu investigar e analisar sobre o perfil de empreendedorismo no Brasil. E eram números muito drásticos dessa pesquisa. Não tinha um número bom, gente, para ser bem sincera.
Era uma pesquisa só assim, empresas de mulheres fecham 3 vezes mais rápido, empresas de mulheres precificam errado, empresas de mulheres fazem gestão financeira no caderno, enfim. Aqueles números me chamaram a atenção. E aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado, conversar pessoalmente com as empreendedoras para validar a dor delas. O modelo de negócio da Hermione, ele é ancorado em uma assinatura, em uma recorrência, porque a gente entendeu que essa dor que aquele mercado sentia precisava de uma assistência recorrentemente. Então, foi um produto criado com base na dor, não só em uma oportunidade de mercado. Cada funcionalidade que existe dentro da Hermione, ela foi criada porque uma empreendedora, um grupo de empreendedoras, validaram que aquilo é necessário. Não existe dentro da Hermione alguma funcionalidade que eu, Andresa, como especialista em finanças, só acho. Eu até queria ter criado algumas funcionalidades que eu ficava, caraca, gente, seria incrível se tivesse um relatório XYZ. E a gente ia validar com as empreendedoras e elas diziam, não, isso não vai me ajudar em nada. Então, é um modelo de negócio bem conectado, realmente, à jornada de desenvolvimento dessa usuária, né, desse mercado, dessa cliente que a gente tem. E a gente validou cada pedacinho dele com a cliente utilizando. Então, a gente começou a operação com a base tecnológica tem 18 meses. A gente começou com a versão trial. A gente viu que elas não engajavam. Então, a gente foi e fez um freemium, porque é um mercado que precisa de educação. É um mercado que não tem repertório, experiência com essa solução. Então, como que você educa e incentiva? Dando uma amostra grátis, que é o freemium. E dentro dela tem toda uma jornada de gamificação e engajamento. Então, a gente foi lá e ancorou o modelo de negócio com o freemium para que ele chegue na recorrência. Então, acredito que, em resumo, é isso. O modelo de negócio ele foi validado, estando muito conectado e com base em muito discovery da cliente, né? De quem a gente foca. Isso é interessante, né? Porque, realmente, finanças e mulheres... Tem muito poucas mulheres na área de finanças ainda. Acho que isso é um fato. E é muito legal que você não só está ajudando outras mulheres a desenvolver isso, mas você é da área, né? Não é uma empreendedora que... tá em outra área tentando resolver um problema que você não conhece. Uma pausa rápida no nosso podcast para eu te contar do GLA. O GLA é a maior plataforma para você que quer se desenvolver na carreira de marketing e growth. Tem cursos, comunidade, encontros presenciais, network e tudo o que você precisa para levar a sua carreira para o próximo nível. E aí até conta um pouquinho mais por que você decidiu ir para essa área financeira, como que foi o processo de tomada de decisão e também de entrar no mercado de trabalho de finanças, porque você veio do mercado tradicional. Né? E você não veio do mercado tradicional, grandes empresas com grandes políticas de diversidade, provavelmente, né? Como que foi esse processo, assim, para você? Antes de responder isso, vou te dizer uma coisa. É bom e é ruim você ser especialista naquilo que você faz. Porque corre um grande risco de você criar um produto para você e não para quem realmente precisa. Uhum. Isso é experiência própria, tá, gente? Várias vezes, se eu não tivesse um time que tá muito alinhado com o propósito da Hermione, que é criar um produto para aquele mercado, a doida da CEO aqui, minha filha, várias vezes tinha criado um monte de funcionalidade que não precisava. Porque é uma linha tênue. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho, porque a gente tinha um bom alinhamento ali com o time como um todo. Cara, eu realmente venho de meu histórico profissional é bem árduo, assim. Há 10, 15 anos atrás, não tinha a palavra diversidade, eu acho que eu nunca ouvi sororidade, tipo, igualdade, gente, nada disso, principalmente em grandes indústrias. Por muito tempo, eu fui a única mulher numa sala de 9 executivos acima dos 40 anos, de cabelo branco, por muito tempo mesmo, e isso me fez... querendo ou não, jogar com as características dessas pessoas, para que eu minimamente ficasse ali igual, né? Que nunca é igual, mas que eu tivesse minimamente oportunidades equivalentes. Eu venho dessa jornada, eu entrei na indústria como estagiária, porque eu sou formada em contabilidade, eu entrei como estagiária para a área contábil. Mas eu vi que a área financeira era mais dinâmica, era realmente tinha mais impacto no negócio do que a parte
contábil, né? Que é mais dentro de uma caixinha ali repetitiva, que não é o meu perfil. Então, eu fiz um grande esforço para poder me desenvolver. Obviamente, eu acho que eu tive... Não a sorte, mas eu tive, assim, um benefício dos homens que estarem... Especificadamente, eu tive um diretor que eu acredito muito, que até a líder que eu sou hoje como pessoa, eu aprendi muito com ele, que tinha valores menos machista, sabe? Menos preconceituoso. E essa pessoa, ela me ajudou a me moldar para me conseguir caber nesse espaço e crescer. Porque, imagina, a minha indústria era uma indústria da América Latina, a gente tinha espaços em São Paulo, em Minas, eu sou cearense, então a minha holding ficava no Ceará, e eu era uma garota de gente, tipo, 20 e pouquinhos anos. Eu saí da indústria, eu tinha 25, 26. Então, eu era uma garota nova. Quando a gente vinha fechar negócios em São Paulo, eu ainda era a nordestina, com sotaque nordestino. Então, não tinha nada a meu favor, gente. Eu era mulher nova, nordestina, fazendo um negócio no Sudeste. Mas esse meu líder, ele sempre me deu muito espaço. Ele sempre me ensinou a jogar o jogo. Não, a gente não tinha uma conversa aberta do tipo, Andresa, olha, você é mulher, tá em desvantagem, faz X, Y, Z. Não. Eu percebia nas atitudes dele. Então, quando a gente ia para reuniões, por exemplo, ele dizia, a Andresa vai apresentar. Não, mas é porque a gente quer discutir. Não, mas é porque a Andresa que montou o relatório. Pode começar, Andresa. Então, essas pequenas atitudes, obviamente, que eu estava preparada pra caralho, tinha ensaiado, tinham verificado os meus números 10 vezes, mas eu tive esse apoio, né? Porque eu acho que, no final do dia, pra gente construir, entrar em espaços que não são acessados, a gente pode chutar a porta e entrar lá como maluca, mas se a gente tiver a oportunidade de quem tá dentro abrir a porta pra gente, e aí sim, a gente com todo o nosso preparo, que a gente sabe que mulher se prepara pra caralho, a gente vai e dá o nosso show, dá o nosso melhor e gera menos fricção, né? Nem perguntei, pode falar palavrão? Fica tranquila. Andresa, a gente fala muito que as mulheres elas têm mais síndrome do impostor, síndrome da impostora, do que os homens. Em algum momento na sua jornada isso bateu? Eu não gosto muito desse negócio da síndrome da impostora, porque parece que você finge uma coisa que não é. Eu acho que a gente realmente sempre foi submetida, a gente sempre foi desclassificada, a gente sempre foi desprivilegiada. Então, a gente é desprivilegiada mesmo. Mas várias vezes, gente. Várias vezes eu achava que eu não merecia estar naquela sala. Então, na época da indústria, por exemplo, várias vezes me dava esse estalo de eu olhar para a sala e dizer... Caraca, maluco, não tem uma mulher aqui. Nunca na história da minha holding, da minha indústria do Ceará, houve uma mulher. Eu era a primeira. E aí, óbvio que quem estava fora, ela deu para alguém, ela fez alguma coisa. E isso me abalava, mas eu continuava firme porque eu tinha meu foco. Mas várias vezes eu estava no meio de uma situação muito grande. A gente fechou um negócio que foi uma das minhas maiores entregas, que era levar uma planta específica da China para o Ceará para a gente fornecer minérios para CSP, que era um complexo industrial que estava sendo lançado no Ceará. E eu toquei esse projeto, a gestão financeira desse projeto toda. Então, em vários momentos, eu estava, cara, tipo, VP do Banco da China, minha diretoria e eu ficava... Eu acho que eu não vou falar nada, não. Eu vou deixar para ele falar, porque... Ele é muito melhor do que eu, ele já vem de outras, né, grandes indústrias. Então, em vários momentos, eu me questionei, em vários momentos, eu quis sair da sala, eu quis não ir para a reunião. Depois, também, em vários momentos, na Hermanni, a Hermanni tem 18 meses de operação, mas a gente ganhou vários reconhecimentos no mercado, como prêmios internacionais. A Hermanni foi uma das 100 melhores fintechs pelo Dial Finance no último ano. Vários prêmios da comunidade local também. E em vários momentos eu olhava e dizia, mas isso é graças ao meu time. Mas isso é graças à minha cliente. E, cara, também... Mas se eu não tivesse tido a ideia, tivesse resolvido, tipo, vender meu carro para começar a Hermanni, vim para São Paulo no meio da pandemia sem nenhum amigo e família, nada disso teria sido o resultado. Então, em vários momentos eu
desconfio, acho que acontece até hoje, de mim. E é muito porque ao redor não tem ninguém me afirmando, né? Como acontece com os homens, de você chegar e você ver como os homens, eles no dia a dia se autoafirmam. Cara, você é foda, cara, você é isso, você é aquilo. E a gente, mulher, dificilmente tem alguém afirmando a gente. Ou porque os homens acham que a gente vai interpretar errado, ou porque a gente realmente não tem esse hábito. Graças a Deus, eu me cerquei de mulheres que a gente criou esse hábito. Então, eu criei uma realidade para mim que vivo diferente. E aí, hoje, eu já até percebo que em alguns momentos eu digo... outro dia uma pessoa falou, Andresa, você é muito foda. Eu falei, sou mesmo, né, cara? Então, a gente, né, vem desse contexto de não ser incentivada, de não ser destacada, de não ser privilegiada, mas acredito que a gente pode estar construindo um novo cenário, sabe? Isso é muito legal, porque eu acho que até quem senta na cadeira de empreendedora, se não tiver essa cabeça, realmente vai ser muito mais difícil você conseguir até tomar a decisão de empreender. Precisa de muita coragem. E até queria ouvir um pouco como que foi esse momento, assim. Você falou que você era super nova quando você saiu da indústria. Como que foi o momento que você decidiu sair para empreender, ou saiu e depois decidiu empreender? Como que foi essa virada de chave? E por que você escolheu esse tipo de mercado, esse tipo de produto? Eu não decidi empreender, na verdade, eu tenho um horror a empreender. Eu amo o CLT, morro de saudade do CLT. Mas o que aconteceu? Isso é verdade, tá, gente? Eu não escolhi empreender. A Armani nasceu e me tornou a empreendedora que eu sou hoje. Quando eu saí da indústria, eu fui para minha primeira startup, enfim, fiz toda a missão que eu tinha lá. E eu ia tirar 6 meses de um sabático. Porque eu saí da indústria... 1 mês, 45 dias depois, eu já estava na outra startup. E foi tudo muito intenso. Eu fui preparar a estrutura da startup para poder ela ser adquirida. Fazer uma grande captação e depois ser adquirida. Então, é um trabalho, né, muito árduo. E aí, quando eu saí, eu falei, não, agora eu vou passar 6 meses sem trabalhar. Gente, olha, eu tenho aqui um bom dinheiro na conta, tem umas aplicações, tá tudo certo. Vou pra academia, morava em Fortaleza, de frente pro mar. Vou correr na praia, passear com meu cachorro. Tinha uma viagem no final do ano com a família, uma Eurotrip no ano seguinte. Então, é isso aí que eu vou fazer. Só que, gente, acho que 2 semanas depois, analisando o mercado, me deparei com a pesquisa do Sebrae, com esses números, comecei a entrevistar empreendedoras. Na época não tinha pandemia, então eu entrevistei pessoalmente mais de 100 empreendedoras. E gravei para poder validar. Olha, eu sou muito Discover Love. Para mim, cara, descobrir, ouvir e filtrar exatamente o que a pessoa tá querendo dizer com aquilo é muito importante antes de tomar qualquer atitude. E gravei um vídeo, coloquei no Instagram, que eu criei do zero, que se chamava @seufinanceiro. Esse vídeo era mais ou menos um compilado de todas as entrevistas que eu tinha feito com essas 100 empreendedoras. Um videozinho, eu até ocultei, tá? Ninguém vai achar esse vídeo. Eu ocultei do Instagram, do YouTube, porque, gente, eu era muito, muito, muito tímida, coitada. Mas era um vídeo simples que eu dizia assim, olha, se você é uma mulher empreendedora, apesar de você até saber vender bem, de ter um time, de saber ali como que você faz para atrair cliente e ganhar dinheiro, você não se sente segura com a organização desse dinheiro. E você sabe, no fundo, na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, que isso uma hora vai te prejudicar. Se você é essa empreendedora, me manda um direct, vamos conversar, porque eu quero entender que tipo de ajuda seria relevante para você. Gravei esse vídeo, coloquei lá. Nesse mesmo dia eu embarcava para fazer uma viagem na América Latina com meus pais. Pausa dramática. Quando eu cheguei no outro país, que eu peguei o meu telefone, tinha um monte de notificação e eu falei, gente, Terceira Guerra Mundial, o que aconteceu? Eu tinha 300 seguidoras, que pra mim, tipo, foi uau. E tinha 14 mensagens directs de mulheres empreendedoras que queriam comprar aquilo que elas achavam que eu tava vendendo. E aí nasceu a Armani. Eu ouvi essas mulheres, entendi o que e como elas queriam fazer. Criei um WhatsApp para receber fotos do que elas gastavam e recebiam. Criei uma planilha para elas acompanharem os gráficos
que era o relatório, e fui fazendo esse fluxo durante um ano. Olhei para uma mulher no meu caminho e falei, essa mulher tem cara de ser hands-on e que vai comprar essa missão comigo, que é a Bia, minha sócia, e ela topou. Não conhecia ela, fui mentorar uma equipe de startup, bati o olho nela e falei, cara, é essa pessoa, chamei ela para um café, ela aceitou. Essa é a minha sócia. Nossa. Essa é a minha sócia do day zero até o exit que a gente tá. Mas aí foi isso, gente. Então, a Hermione nasceu e quando eu vi que eu tinha cliente, eu tinha alguma coisa ali que podia ser chamada de produto e eu tinha uma lista de espera de mais de 100 empreendedoras que queriam utilizar a gente e a gente não dava conta de atender, eu falei, cara, eu acho que a gente tem um negócio. E que esse negócio, ele pode atender as 30 milhões de empreendedoras que a gente tinha no Brasil na época. Como é que a gente vai fazer isso? Com tecnologia. Que é quem alcança o máximo de pessoas possíveis e a gente consegue personalizar ali no limite da tecnologia. E a gente fez a primeira captação para transformar, de fato, a Hermione em um negócio com produto, com o time e tudo que a gente construiu. Então, eu realmente acredito que a empreendedora que eu sou hoje nasceu desse movimento de querer resolver um problema de forma efetiva. Legal. E você buscou alguém para parte, talvez não de sociedade, mas para ser um partner na parte de tecnologia ou não? Procurei do primeiro ao último dia um sócio CTO. Acho que esse é o sonho de todo mundo que tem uma empresa de tecnologia, é ter um sócio CTO desde sempre. Não consegui um sócio CTO, a gente sempre teve um advisor, depois a gente internalizou o time, que aí a gente tinha as camadas ali de responsabilidade dentro do time de desenvolvimento. Mas a gente nunca conseguiu um sócio CTO, porque também alguns valores dentro do produto da Hermione eram inegociáveis, para além de ter uma pessoa que soubesse tocar um time de tecnologia. Então, a gente não encontrou uma pessoa que tivesse habilidade técnica e os mesmos valores que uma fintech, que apesar de ser uma fintech escalável, tinha um pezinho ali no impacto social. E aí, a gente nunca teve esse sócio de tecnologia. É um lado difícil, né? Criar um produto de tecnologia acaba sendo muito caro, porque as pessoas são muito caras para você desenvolver e etc. E pensando assim nessa sua trajetória de empreendedora, você falou que você não necessariamente queria ser empreendedora, né? Que isso aconteceu. E, consequentemente, provavelmente você também não estava tão preparada para esse modelo de agora eu sou empreendedora, não sou mais CLT. O que você acha que você poderia ter feito diferente? Ou o que você diria para uma empreendedora que está caindo nesse mesmo momento, que são erros que você eventualmente cometeu, óbvio, não pelo fato de ser um erro, mas porque isso gera aprendizados. O que você acha que não foi tão fácil e que você poderia ter feito diferente, assim? Vou começar do contrário, assim, o que foi vantagem para mim? Eu sou uma executiva da área financeira. E eu sempre fui, depois do presidente ou do CEO, a pessoa que está do lado. Então, eu nunca toquei em um negócio, mas eu sempre fui o apoio, o equilíbrio da pessoa que tocava o negócio. Então, eu tenho muito repertório, visão e experiência de uma grande indústria até uma startup early stage. Então, isso foi a principal vantagem. Quando eu tive o meu negócio, eu falei, o que mudou foi a responsabilidade. Então, para mim, isso foi uma vantagem, diferente da maioria das empreendedoras que ou começam por necessidade, e aí não tem essa habilidade de gestão, e não vai ter tempo de se desenvolver. Então, o que eu vejo, assim, eu tive essa grande vantagem. As minhas limitações como empreendedora foram, cara, outras do dia a dia. Algo específico do mercado de tecnologia, então eu não tinha um sócio CTO, isso foi uma limitação para mim. Como que eu trago parceiros que me ajudem com isso? Eu tive outros tipos de gargalos, assim. Mas o que eu, tendo um negócio que atendeu mais de 3 mil empreendedoras, sendo líder de algumas comunidades de empreendedoras, realmente acredito que as mulheres que estão tocando o negócio precisam
é essa habilidade de gerenciar um negócio mesmo. Para além de saber de vender, para além de saber o seu grande sonho, para além de saber tocar um time. Cara, como que você olha para esse negócio e entende ali como que ele funciona de A a Z e garante a perfeita engrenagem dele? Isso é uma habilidade de gestão específica, sabe? Não é só sobre saber vender, não é sobre saber contratar, é sobre você saber realmente ali tocar o bumbo para o negócio, seguir o ritmo planejado. E isso é uma coisa que a maioria das empreendedoras não olham. Não olham, gente. Eu vou te falar que não é empreendedora, microempreendedora, é empreendedora que vende bolo. E as minhas amigas que são CEOs de startups que captaram muitos milhões de reais têm o mesmo déficit de habilidade, que é essa habilidade de gestão. Sabem vender, sabem fazer várias outras coisas, mas a habilidade de gestão... E a habilidade de gestão, o que é, né? Porque ela pode ficar muito subjetiva. É essa habilidade de você ter uma visão panorâmica do que você tem na mão e tomar decisões dela ali no dia a dia. Focar nela como um todo, não só em uma área, sabe? E se eu pudesse dar um conselho, assim, com base em tudo que eu já vi, tudo que eu já mentorei de empresas... No último ano, eu já mentorei mais de 300 empresas, né, de perto, até para compartilhar tudo que eu me desenvolvi nos últimos anos também. É isso, acho que foque na habilidade de gestão, de saber como que você faz esse negócio funcionar ali de uma ponta a outra. Bacana. Quando você estava lá no início, você veio aqui para São Paulo, você sentiu algum tipo de preconceito por você não ser daqui? Como é que foi isso? Total. Na verdade, preconceito por ser nordestina desde sempre. Desde o meu primeiro ponto de contato com pessoas do Sudeste, né? Seja por causa do meu sotaque, seja por causa da minha cor, seja por causa né, de ser uma mulher. Sempre teve muita coisa. Em alguns momentos eu só percebi depois, porque eu estava tão focada em fazer o meu, em entregar aquilo que eu tinha que fazer, e minha preocupação sempre é essa. Cara, qual que é a minha missão? Minha missão é ser uma executiva, cuidar de toda a parte financeira da minha holding. Beleza, eu vou entregar aquilo 10 vezes melhor. E aí algumas coisas eu percebia depois. Agora, quando eu vim morar em São Paulo por último, acho que tão bem treinada de tudo que eu já tinha vivido antes, eu vivo em uma bolha. Então, o meu dia a dia são com mulheres de estados diversos, cores diversas, sotaques diversos, que vivem no mercado de tecnologia. Eu vivo num bairro bem democrático. Então, eu criei para mim um ambiente confortável. Mas eu sei que várias vezes eu saio desse ambiente confortável e as pessoas, tipo... Ai, que lindo o seu sotaque. Aí hoje eu falo... Ai, obrigada, mas o que tem de diferente? É um sotaque. Então, hoje eu aprendi a, tipo, questionar até para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Porque às vezes é inconsciente mesmo. Mas tem muitas histórias, assim, de preconceito. E até pensando nisso, quando você foi buscar investimento, enfim, pessoas, uma rede de apoio financeiro até para você desenvolver a Hermione do jeito que ela é hoje, você sentiu que teve preconceito nesse momento também de buscar investidores ou investidoras? Como que foi esse processo? Ai, nossa, gente, muito. Mas eu acho que aí nesse aspecto, muito mais por eu ser mulher. Eu fiz 72 pitches para fechar a captação da Hermione. A primeira tranche, que foi 1,5 milhão. 72 pitches. Todos os pitches, quem questionava os meus números eram os homens. E não porque as mulheres investidoras não sabem qualificar, analisar e criticar um negócio. Não é por isso. Porque toda vez que uma mulher investidora abria o microfone, ela realmente era muito cirúrgica. Eu via que ela tinha me questionado, que ela tinha pesquisado até antes de me criticar. Mas os homens, nossa, vários. Eu lembro que teve um pitch que eu tinha 173 pessoas na sala. Era para um grupo de anjos aqui de São Paulo, inclusive. E quando a banca abriu o microfone, um deles falou assim, olha, esse seu número de mercado tá errado. Porque não foi esse o valor que vai impactar do PIB e tal, e tal, e tal. E aí eu, por alguns segundos... Aí eu voltei e falei, qual que é o período que você tá olhando? Aí ele, 2020. Então, a minha referência é 2019 e tá no rodapé. Então, eu peço, por favor, que quando você for levantar o questionamento, você embase os dados.
É isso, obrigada, próximo. Mas, e assim, essa minha forma de reagir é porque eu já fui muito treinada ao longo da minha carreira profissional. Mas nesse dia, por exemplo, eu fui questionada, além desse questionamento idiota que ele fez só para me desestabilizar, e por alguns segundos funcionou, mas depois não, tinha mais duas outras startups de homens e não houveram basicamente nenhuma pergunta. Todas as perguntas que fizeram para os outros homens eram realmente coisas que ele não tinha falado porque o time não deu. Então, assim, é óbvio, né, que acontece. E aí tem vários estudos que mostram, né? Tem uma especialista... Nossa, gente, eu vou ficar devendo o nome dela, mas eu mando para vocês porque é uma pesquisa muito importante da gente compartilhar para as mulheres elas terem esse repertório e essa prática. É uma pesquisadora, uma cientista americana, que ela focou muitos anos do trabalho dela de pesquisa na universidade, analisando apresentações de startups de mulheres e de homens. E aí, os dados são claros. As perguntas para as mulheres sempre são sobre a qualificação. Cara, mas você faz o quê mesmo? Você está no mercado financeiro? Você vem do mercado financeiro? Como é que você vai chegar lá? Então, sempre são perguntas de qualificação, sempre são perguntas mais com relação à capacidade dela. E as perguntas para os homens são sempre sobre o negócio, o produto e aquilo. E aí, pensando ainda no produto da Hermione especificamente, que é focado na empreendedora, aí eu queria entender até um pouco mais do modelo de negócio, assim. Quando a gente pensa em resolver uma dor e ajudar até quase que uma causa, né, trazer um impacto social, a gente se depara muitas vezes com um desafio de escala, né? Como que eu vou realmente fazer esse produto parar em pé? Porque eu tenho que vender muito. Provavelmente o preço vai ser mais barato, né? Você não pode cobrar tanto assim, eventualmente, se você quiser trazer um público que não vai ter tanta renda para comprar. Então, como que você que é da área de finanças, como que você desenhou um modelo de negócio para garantir que sua empresa fosse ser sustentável financeiramente, assim? Cara, foram discovery. Então, assim, eu tinha um foco. Queria atingir, no mínimo, 5.000 empreendedoras a cada esse período que a gente tinha desenhado de validação desses 18 meses. Então, eu tinha um foco. Como é que eu chego nesse foco garantindo a minha sustentabilidade de negócio? É price, realmente? Será que é o valor da assinatura? Ou será que é você garantir que ela vai pagar futures avulsas? Ou será que é, de repente, a gente foi fazendo discovery nesse caminho? Então, a gente fez trial de 7 dias, fez o freemium. Quando a gente lançou o freemium, por exemplo, que é uma versão mínima gratuita da plataforma, para todo mundo entender, as empreendedoras levavam, em média, 90 dias para converter a assinatura paga, a assinatura de fato. Então, a gente foi lá e criou várias estratégias para que, no fim, a gente conseguiu fazer com que elas assinassem em 35 dias. Porque a gente queria validar realmente se ela não assinava. Era porque ela... Por quê? Qual que eram as hipóteses? Então, a gente foi enxugando até entender que o tempo de ela conhecer a proposta de valor, ela de fato se conscientizar do impacto e do resultado era 35 dias. Então, depois dos 35 dias, como é que a gente podia fazer o dinheiro vir ainda mais rápido? Era uma future avulsa, era cobrar para o onboard, era cobrar por educação, que elas pagavam mais rápido, porque ela já estava conscientemente latente mais rápido. Então, o modelo de negócio é a âncora do negócio, é o que você vai ali trabalhar todos os esforços para garantir que ele aconteça. Mas quais são as outras oportunidades que tem, que o seu cliente está disponível para trazer dinheiro também, entendeu? Então, a gente foi fazendo discoveries para poder aprender, de fato, como que o cliente estava disposto a pagar por aquilo. E você falou que você bateu o olho na sua sócia e descobriu que ela era sua sócia, fez o convite. Que tipo de características você busca nessas pessoas para se aproximarem de você do ponto de vista de negócio? E que sejam complementares e que não representem até um risco, porque, querendo ou não, é o seu negócio, né? Você está dando um pedacinho do seu negócio para outra pessoa. Então, como que foi essa decisão? Assim, com relação ao risco, eu sou uma pessoa do risco. Eu acho que viver é um risco, óbvio. Eu sou preventiva, então eu sempre analiso todos os cenários.
E uma coisa que eu faço para diminuir esse risco, né, considerando os cenários, na hora de escolher um sócio ou uma pessoa para o time, eu acredito que cada pessoa que está dentro do meu negócio está ajudando a construir a marca e o negócio, então eu considero como sócios também. Eu não contrato ninguém para o meu time pensando que amanhã eu espero que essa pessoa vá embora. Não, eu contrato a pessoa para o meu time acreditando mesmo que daqui a 10 anos, quando a gente estiver apertando o botão do IPO, ela vai estar do meu lado. E aí, o que eu faço, cara? Primeiro, a questão dos valores. Não precisa votar no mesmo presidente que eu, não precisa gostar de cachorro como eu, mas precisa minimamente ter os mesmos valores. Então, valores negociáveis para mim, Andresa: transparência. Sou pessoa extremamente transparente. Não precisa ser político comigo, porque eu já vivi uma versão de pessoas que são políticas e eu vi que uma hora ou outra isso fricciona. Hands-on. Então, acho que independente de você ser uma pessoa... eu sou um profissional muito estratégico. Eu venho de uma grande companhia, tá? No dia que o negócio pega fogo e você precisar ir lá apagar 10 incêndios com baldinho, você vai? Vou, porque eu quero que o negócio sobreviva. Então, valores que eu aprendi na minha carreira profissional, que independente do nível que você estiver do negócio, independente do momento que o negócio tiver, aqueles valores, eles vão ser úteis para o negócio, é o que, para mim, eu analiso. E eu sou gestora de gente há muito tempo, né, gente? Tipo, há 10 anos atrás, eu tinha um time que a gente nem falava que era remoto, porque remoto nem existia na indústria. Eu tinha um time que ficava nas cidades do interior do Ceará. E para eu falar com esse time, para fazer daily, que não existia esse nome também, a secretária fazia conferência. Então, eu acho que essas habilidades me ajudaram a ler e reconhecer talentos, assim. Então, esses valores que eu vejo que eles são, no longo prazo, negócios inegociáveis, e também dependendo do negócio que a gente está construindo naquele momento. A Bia, que é a minha sócia, co-founder da Hermione, eu queria muito uma pessoa que tivesse disposta a desbravar esse mercado da tecnologia, mas que entendesse também que, cara, não é só sobre um código, não é só UX com fundo branco e clean, não é sobre isso. É realmente sobre tecnologia para ajudar você a viver melhor, ser cômodo, ser conveniente. A gente está tão sobrecarregada, né? Seja a gente mulher, tá todo mundo cansado, tá todo mundo sobrecarregado. Então, a gente tem que criar coisas e produtos que ajudem a gente a viver melhor. E a Bia, desde o primeiro discurso dela, eu realmente via que aquilo era verdade. Então, acho que foi essas duas coisas. Valores, que no longo prazo vão ser importantes para o negócio, independente do nível, momento que a pessoa esteja, e a atitude, né, expectativa da pessoa naquele momento também para a necessidade do negócio. Legal. Quando você estava construindo a Hermione, qual que foi a primeira estratégia de distribuição que você desenhou? Você estava lá sem investimento ainda, né? Sim. Quando você começou o Bootstrap. Como que foi essa estratégia de distribuição? Do produto? Do produto. A gente sempre teve muita clareza de duas coisas. A gente construiu a marca em paralelo ao produto. Então, as pessoas até acreditam, mas a Hermione existe desde 2019? Eu digo, não menos. Mas a marca Hermione, a gente foi construindo uma marca. A gente tem uma foto, eu e a Bia, de 2019, na mesa da minha casa, porque não tinha escritório. E a gente escreveu: ser uma marca reconhecida pelo ecossistema de startup e inovação, ser a marca referência das mulheres, reconhecida pelo mercado de startup e inovação, lá no final de 2019. No ano seguinte, a gente ganhou Startup Revelação pelo Startup Awards, tem uns prêmios internacionais, mas a gente sempre teve consciência dessa estratégia de marca. Em paralelo a isso, ao produto, primeiro, foi comunidade, que foi indicação. Então, essas 14 primeiras empreendedoras trouxeram as 36 próximas, que trouxeram as 40 próximas, e a gente foi crescendo nessa estratégia de comunicação, de indicação. Depois, essa estratégia que a gente construiu lá do Day Zero de marca, ela foi se tornando uma estratégia também de aquisição, porque as pessoas ouviam falar ou já tinham sido impactadas por essa marca de alguma forma. Então, quando a indicação tocava ela tinha um double check. Indicação. A gente fez
parcerias. Então, a Hermione tem parceria com o Sebrae de São Paulo, Bradesco, vários outros grandes bancos e produtos e serviços que eram do dia a dia dessa mulher, porque a gente tinha uma estratégia de autoridade. O meu produto, ela nunca tinha ouvido falar e ela nem tinha o hábito de usar um produto similar. Meu maior concorrente na Hermione era o caderno. A Tilibra. Eu dizia, gente, quando a gente for muito milionário, eu vou comprar a Tilibra. Vou mandar parar de fabricar todos os cadernos possíveis. Então, eu tinha essa dificuldade. Então, como é que eu, entro e convenço ela a me usar, a me pagar ainda mais? Alguém que já é útil para ela, que ela já usa, confia e vê necessidade. Então, o banco, o contador, a agência de marketing, esses parceiros foram a nossa segunda principal estratégia. Legal. E aí, pensando assim, uma dica para empreendedora melhorar a sua gestão financeira, né? Que é basicamente, óbvio, usando o produto da Hermione, mas que dica você daria para a empreendedora melhorar a sua organização financeira dentro da sua empresa, seja ela uma empresa de vender bolo, seja ela uma empresa startup de tecnologia? Fazer a organização financeira. É sério, gente, não tem que... Ai, Andressa, a prioridade não é precificar certo? Não é. Porque como que você vai precificar certo se você não sabe nem quanto que você recebeu, quanto que você gastou? Se você recebeu por Pix ou se você recebeu no cartão de crédito, qual foi a tarifa descontada do cartão de crédito? Será que você não tem um lugar que você recebe pelo cartão de crédito e tem a tarifa mais barata? Então, esse básico, gente, 70% das empresas hoje no Brasil, independente de ser a empreendedora do bolo ou a CEO da startup, não estão registrando o que recebe e o que gasta. 70%. Isso é o número do Sebrae do ano passado, 2021. Então, fazer o básico bem feito é a minha principal dica. Se a empreendedora todo dia de manhã ela acordar e ela tiver certeza de quanto que ela recebeu de vendas, quanto que daquele valor que ela recebeu de vendas ela teve de custo de transação e quanto que ela gastou até aquela data, nossa, isso aí ela tá no lucro, ó. Para ela tomar qualquer outra decisão, vai ser muito fácil e assertivo. Então, o básico, bem feito. Sensacional. A gente tá caminhando pro final, né? Sim. E aí eu queria te pedir para dar um conselho para quem tá escutando, se inspirando em você e quer abrir o seu próprio negócio. Qual conselho você daria para essa pessoa assim que fechar, bem prático, assim que fechar um podcast, para ela colocar a mão na massa em alguma coisa? O que ela deveria fazer? Nossa, gente, que loucura, porque empreender é uma loucura, né? Uma única coisa... Fica à vontade. Você pode dar uma Podem série ter de várias. ações, tudo bem. Até porque... Gente, empreender é muito louco. Então, e você que veio do mercado tradicional, eu me vejo muito nisso, porque eu vim do mercado tradicional também, ainda estou nele, querendo ou não, ainda sou CLT e tudo mais, mas também tive minha aventura ali de empreender, não necessariamente seguir em frente como meu único negócio, fonte de renda, mas eu acho que até, aproveitando um pouco do gancho da Duda, qual que é a dica para não desistir diante das adversidades? Essa pergunta foi muito melhor nessas palavras. Qual é a dica para não desistir? Eu acho que esse é o principal conselho. Tenham muita confiança em vocês, cara. Muita. Eu fiquei até emocionada. Porque, gente, é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Acho que eu pensei em desistir todos os meses, assim. No primeiro ano da Hermione, não teve um mês que eu não quisesse desistir. Porque a gente lançou o negócio... A gente lançou, né? A gente nasceu sem nenhum planejamento. 2 meses depois, a gente adquiria 30 novas clientes a cada mês. E aí, 2 meses depois, começou a pandemia. Eu não tinha planejamento, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só sabia que as pessoas queriam comprar, eu queria vender, eu queria ajudar. Eu nem queria vender, porque eu não tinha nem noção, assim, do que eu queria vender. Eu queria ajudar aquelas mulheres. E a pandemia chegou e eu não sabia como fazer. Então, eu quis desistir todos os meses durante todo esse tempo, eu acho. Eu acho que nos últimos meses eu não quis desistir porque ficou muito claro do tanto que a gente já tinha percorrido. Pelo menos agora vai dar uma respirada com êxito. Mas, assim, sinceramente, para todas as mulheres que... por necessidade, por oportunidade, por vontade, querem estar à frente do negócio, eu diria que, cara, confie em você.
Confie na sua escolha. Primeiro, pensa, se você quer esse rolê, que é difícil pra caralho. Todo mundo diz isso. Empreender é uma montanha-russa de emoção. Empreender... Gente, é difícil pra caralho. É muito difícil. Você não sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho um planejamento lindo e maravilhoso. Começa a pandemia, vem um tsunami, chove canivete, você se separa, sabe? É um monte de coisa que acontece. Então... pensa se você quer esse rolê. E se você quiser, confie na sua decisão. Confie que aquilo dali é o que você quer. Você desenhou um plano A a um ponto B. Então, tem um objetivo. Depois que você... Vou listar aqui o que vocês têm que fazer. Depois que você decidir que você quer essa loucura, tem um objetivo muito claro para você entregar. E aí, toda vez que você estiver lá, bebendo a água do fundo do poço, antes de escalar o poço de volta, pensa nesse objetivo, cara. Não, eu, Andresa, por exemplo, eu tinha realmente o objetivo de validar se as empreendedoras, elas estavam quebrando porque elas queriam, que era o que os números diziam, ou se é porque elas não tinham oportunidade de ter ajuda. E eu validei isso. Então, eu olhava todo dia e disse, não, ainda não validei, deixa eu continuar. Então, tem um objetivo. E, por último, e muito importante, que sem sombra de dúvidas, por mais que eu seja muito boa no que eu faço, me fez ter os grandes resultados que eu tive nesses 18 meses de operação da Hermione, ter uma rede de apoio. Porque você pode saber de muita coisa, mas você não sabe de tudo. Você pode ser muito forte, mas não o tempo todo. Você pode tomar as melhores decisões e ainda assim elas serem as erradas. E nesses momentos, se vocês estiverem do lado, as pessoas que vocês vão saber quem são as pessoas certas para ser o suporte de vocês, gente, isso faz muita diferença. No meu caso, eu tenho uma comunidade de mulheres empreendedoras que vivem o mesmo modelo de negócio do que eu, então acabam vivendo os mesmos desafios, as mesmas dores, as mesmas vitórias semelhantes, cada um, óbvio, que com a sua, né, dentro da sua particularidade. E todos esses momentos foram elas que diziam, vai desistir nada, garota, tá doida, vai ali, dorme 2 horas, mas só 2 horas, hein, porque tem um roadmap pra entregar. E volta aqui, vamos fazer acontecer. Pegavam na minha mão e diziam, tá com problema, vendeu pouco esse mês? Beleza, vou fazer uma live contigo. E é isso, então, cara, tomou a decisão, tem um objetivo, tem uma rede de apoio, se planeja para que tudo isso aconteça, mas se prepara, porque... Não é fácil, não. Não é fácil. Nossa, Andresa, foi, assim, incrível pra mim, super inspirador. Eu até queria te agradecer por ter topado vir aqui, contar sua história, realmente ser transparente, né? E acho que esse é o grande objetivo que a gente tem aqui, contar a verdade e não só a história bonita. Exatamente. Quer deixar suas redes sociais, LinkedIn, pro pessoal te seguir? Bora lá. Gente. Andresa Rodrigues. Eu tô ranqueando bem nas redes sociais. Falei pra vocês que eu sou boa. Gente, vocês estão vendo como eu tô me elogiando? É um trabalho de muita coisa. Perfeito. Mas Andresa Rodrigues, Andresa com 2 Zs, que nem pizza. E no Instagram eu acho que é _Andresa Rodrigues. Mas enfim, qualquer coisa... A gente vai deixar na descrição também, se alguém tiver alguma dúvida. Dá um Google aí, procura Andresa Rodrigues. E assim, eu adoro ajudar mulheres empreendedoras no geral, mas se mulher empreendedora, que eu sei exatamente os desafios ali do dia a dia, precisarem de uma mentoria, de um suporte, de uma dica, de um livro, sei lá, gente, qualquer coisa que no final do dia vai fazer você ir mais rápido e mais inteligente, contem comigo de verdade. É isso. Que legal. Obrigada. Obrigada. Gente, acho que a gente chegou ao fim, então um agradecimento aí por todo mundo estar escutando. Não deixem de compartilhar esse episódio, que acho que foi super poderoso. Com certeza tem potencial de ajudar muita gente. E é isso. Até a mais, próxima. gente.